Fala, povo lindo de Deus! Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Crer. Expectativa elevada para hoje, hein, Gabriel? Sempre nas alturas. Fala, excelência, tudo na benção, tudo bom? Isso aí. Vamos que vamos, né? Hoje a gente vai subir o nível um pouquinho. Hoje tá especial. Eu tava esperando por esse dia, tá? Eu também estava. Tava ansioso, contando as horas, porque hoje vai ser fantástico. Então, vamos perder tempo, não? Perde não, vamos Depois lá. a gente pede o pessoal para se inscrever na página, para comentar, mas vamos ganhar tempo Vamos logo. ganhar tempo, isso aí. Está conosco hoje o pastor e vereador Dinho. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Pastor David, um amigo querido, um cara que eu admiro. Gabriel, uma honra estar aqui com vocês. Espero poder cooperar e colaborar com aquilo que vocês estão fazendo aqui, que é dar uma abertura, né, para que nós possamos falar daquilo que importa hoje, que a única coisa que importa hoje é salvar o Brasil dessa ditadura. Então vamos começar. Dinho, o Brasil está vivendo uma ditadura hoje, cara? Certeza. Certeza? Certeza. Os únicos países hoje que têm um tribunal político de juízes é Honduras, Nicarágua, Rússia, Venezuela. Todos os países hoje que têm um sistema político, partidário, ideológico, judiciário, como nós temos, são países ditatoriais. Então, certamente o Brasil hoje ele vive uma ditadura velada, ainda mais vive uma ditadura, certeza. E eu acompanho muito o Dinho, Gabriel. Dinho como vereador da Serra. Acompanho o trabalho dele. O Dinho tá na prateleira para apanhar. Isso aí todo mundo sabe. Ele colocou a cara na frente para que ele pudesse apanhar devido aos posicionamentos dele. Você também vê o Brasil numa esfera de ditadura hoje? Tá numa ditadura, isso certamente, né, Jim? Principalmente com... A gente teve a decisão em caráter liminar do Gilmar essa semana, e que realça ainda mais o comportamento do judiciário em detrimento daquilo que a Constituição coloca ele como responsável a fazer. E o grande problema é a crescente metodologia de calar as vozes de quem tem firmeza para se posicionar. E é bacana hoje esse debate que a gente tem conosco aqui alguém que não tem esse receio, né, Jim? E parabenizar pela sua coragem, pelo seu trabalho. Obrigado. Eu tô vindo agora do almoço com empresários lá em Vila Velha. E aí eu disse, eu tenho que ir logo, porque eu tenho que gravar. Eles acompanham, né? Vai estar quem lá? Eu falei, é o Dinho. Ele, rapaz, de Vila Velha, já te acompanha, né? Já sabe do teu nome, do seu trabalho. Isso é muito bacana, né? E parabéns também por ser essa voz que tem se levantado, dando coragem também para que outros se posicionem. Eu acho que isso é muito importante. Você consegue enxergar, Dinho, essa sua influência de dar coragem também e voz para as outras pessoas dentro desse cenário que a gente está enfrentando? Sim. Hoje a política hoje ela não é feita mais de pessoas que podem oferecer alguma coisa física ou de pessoas que têm algum tipo de capacidade, seja ela de articulação ou seja ela propriamente do seu psique. A política hoje ela se trata de soldados. Hoje nós não enviamos pessoas para a política porque elas têm preparo X ou preparo Y. Nós enviamos pessoas que têm coragem. Porque hoje nós temos um grande inimigo. Nosso inimigo hoje, de maneira direta, é o PT, né, que é uma quadrilha que tomou o poder do nosso país, instalou nas principais esferas, principalmente naquilo que é do judiciário, os seus soldados. Então, para brigar com os soldados do mal, nós precisamos colocar soldados do bem. Então, sim, eu reconheço que hoje eu sou uma liderança política e sou uma voz não só de encorajamento, mas também para encorajar outras pessoas. O Brasil hoje, nós vemos que o Glauber Braga, por exemplo, ele chutou um cara dentro do Congresso Nacional e ele continua com o seu mandato. Que fez a rachadinha, chama Rachadones, né? O Janones, confessou rachadinha e tá lá. O Quaquá deu um tapa na cara do Messias Donato e continua lá. O governador Renato Casagrande estava na lista da Odebrecht como centroavante e é o governador do estado do Espírito Santo. A Érica Hilton contratou maquiadores como assessores e tá lá. Daniel Silveira criticou o STF e foi preso. Gilvan da Federal criticou o STF, teve uma discussão política aqui na Câmara de Vitória, ainda quando era vereador, está correndo risco de ser cassado porque falou. Então sim, nós vivemos uma ditadura e todos os homens corajosos eles estão sendo eliminados da política. Mas eu sempre disse que a cura de um doido é outro doido. Eles podem prender o Bolsonaro, eles podem prender o Nicolas, eles podem me prender, mas sempre haverão aqueles que irão se levantar e serão incansáveis na luta em defesa da democracia. E a sua visão dessa disparidade
essa ausência de equidade, da forma como que a imprensa enxerga e trata a direita, e também do judiciário, porque desde as eleições agora a gente vê um tratar completamente distinto, né? Parece querendo mesmo calar a voz da direita, né? Pesando, seja a imprensa, e a gente teve o posicionamento do senador Bolsonaro agora em face dessa decisão do Gilmar, e da tribuna ele reforçou exatamente isso. Vocês estavam aplaudindo uma forma como o judiciário estava tratando o Bolsonaro na eleição, a imprensa estava aplaudindo, e agora vocês estão vendo que quando se dá asas, você fica meio sem condições de limitar, né? E aí, esse é o cenário hoje do nosso Brasil, nessa disparidade, né? É isso. O Gilmar Mendes, com a canetada, com o voto monocrático, ele quer dar o poder que é do Congresso Nacional, efetivamente do Senado Federal, para o PGR, que, diga-se de passagem, que era sócio dele. É isso aí. Então, em uma canetada, o cara quer tirar o poder do Senado Federal, mas culpa disso é do próprio Senado Federal, que não se posicionou lá atrás. Quando um senador aqui do Espírito Santo, que eu não gosto dele, não gosto nem da pessoa dele, não gosto do jeito dele fazer política, que é o Marcos Duval. Quando o Marcos Duval estava sendo perseguido, o Senado Federal se acovardou diante da perseguição do Marcos Duval. E hoje o Senado Federal está percebendo, o Alcolumbre, que também é outro canalha, percebeu que, desculpa a expressão, que a água bateu na bunda dele. É isso aí. Então agora talvez seja tarde demais para nós conseguirmos, via democracia de caneta, destituirmos o STF. Eu acredito que hoje se não que a principal solução que nós temos hoje é voltarmos às ruas, e só saímos das ruas quando a verdadeira democracia foi instalada no país. Então sim, o Senado Federal ele é culpado. O maior culpado disso não é o povo. O povo votou errado, o povo escolheu errado os seus representantes, mas o maior culpado é o Senado Federal, que se omitiu diante de todas as aberrações, e hoje não tem volta atrás. Eu digo, não tem volta atrás, se não houver uma grande revolução no nosso país. E aí, pegando já um gancho nesse ponto, sobre essa mudança, a gente sabe que o Brasil precisa de uma mudança grandiosa. O Brasil está caminhando a passos largos, ir abaixo em todas as áreas, né? Econômicas, sociais, moral. Enfim, diante desse cenário hoje e dessa necessidade de mudança, a gente olha o povo. A gente sabe que o povo vive a realidade das escolhas. A realidade das escolhas. Porém, quando a gente fala de uma ditadura, a gente está falando da quebra do direito da liberdade de expressão. Se essa liberdade de expressão ela é ferida a cada dia, a informação ela chega da forma que eles querem para o povo. Como que a gente consegue abrir os olhos da população para uma verdade de forma que não seja enganosa? Você está entendendo minha pergunta? Sim. De forma que não seja enganosa, para que a população de fato tenha consciência. Porque, cara, você, nós somos novos. Beleza, eu pelo menos me considero novo. Eu fiz 44, eu me considero novo. E a gente está antenado ali nas redes sociais e tudo. Mas tem uma grande parte de gente que eu acompanho, ou como pastor, que as pessoas não têm tanto acesso assim igual a gente, ou porque não tem interesse, ou porque vieram de uma outra cultura, e acabam acompanhando aquilo que a televisão mostra. E a televisão vai sempre mostrar aquilo que favorece o governo atual. Ok. Como que a gente consegue, como que a direita no Brasil consegue transmitir para o eleitor a realidade do nosso país sem que o eleitor seja enganado, cara? Vamos lá. Primeiro, eu acredito que toda ditadura ela começa com o silêncio da comunicação. Então, assim, a ditadura ela não começa diferente de que silenciar o povo, ou seja, tirar a liberdade de expressão. Eu não acredito numa eleição justa do Lula. Lula, às vezes a gente fala, o povo merece o Lula porque o povo botou o Lula lá. Não. O Lula teve, sim, muitos votos no Brasil, mas não foi o povo que colocou o Lula lá. Ninguém vai me convencer disso. Primeiro, Bolsonaro foi impedido de chamar o cara de amigo de ditadores. Bolsonaro, ainda presidente, foi proibido de fazer vídeo na sua casa. Bolsonaro foi ao enterro da rainha da Inglaterra, ele foi proibido de poder mostrar as imagens do enterro da rainha da Inglaterra. Bolsonaro teve mais de 50 mil inserções de rádios, se eu não me engano, 50 mil não realizadas. O sistema jogou contra o presidente Bolsonaro. Então essa eleição não foi eleição limpa. Eu não estou dizendo sobre as urnas eletrônicas, que também não confio plenamente. Mas estou dizendo só daquilo que
que de fato foi visível. Evidente. Né? Evidente. Então, esse canalha não ganhou as eleições de maneira limpa. O que eles fizeram? Tiveram que silenciar o presidente Bolsonaro. Como é que silenciou? Tirando o direito dele falar. Ok. E você só não fala verbalizando, você fala também com sinais, você fala apresentando a fala de outro. Então a democracia do Brasil, ela começou a ser tirada aí. O erro que nós cometemos foi quando eles descondenaram esse bandido e nós não nos manifestamos. Nós não fomos para as ruas. E eu sempre digo, eu sou apaixonado politicamente pelo presidente Bolsonaro. Pela pessoa Se dele. o presidente Bolsonaro hoje abrisse uma igreja, eu não seria membro da igreja do Bolsonaro. Ele não reúne características para me pastorear como um cristão. Ponto. Mas eu não escolhi um pastor e eu não escolhi um marido, uma esposa para mim. Eu escolhi um presidente da República. Perfeito. Bolsonaro é um trator. Nós temos uma mata, uma selva, árvores daninhas. E Bolsonaro é aquele trator que precisa arrancar essas árvores. Ele xingava, ele era bruto, ele era. Mas é o bruto que nós precisamos para poder arrancar o PT do poder. Então esse cara, ao qual eu defendo com unhas e dentes, que eu acredito que ele ainda vai voltar a governar o país, ele foi silenciado lá atrás. E o silêncio de nós, da população, quando silenciaram o presidente Bolsonaro, fez com que nós chegássemos onde nós chegamos. Eu sempre digo, Bolsonaro cometeu um erro gravíssimo, que foi ter jogado nas 4 linhas com bandido. Com bandido você não joga nas 4 linhas. É a mesma coisa de você jogar na rua da sua casa com 2 travinhas, com a mesma regra de quem joga no estádio do Maracanã. Não existe regra para quem está jogando bola no meio-fio. O cara vai jogar a bola no meio-fio, a bola vai voltar. Okay. Meio-fio não é linha. Então o Bolsonaro estava jogando futebol na rua, achando que estava jogando no estádio do Maracanã. Então não existe 4 linhas da Constituição com bandido. Acredito que o presidente tenha aprendido. Acredito mesmo. E óbvio, ele foi traído, principalmente pelo general Mourão. Você viu o Mourão ser processado em algum momento? Você viu o Mourão ser preso? Você viu o Mourão ser citado? E era o vice-presidente da República. Por que o presidente da República tem que pagar? Todos os generais, dentre eles o general Heleno, está preso. E por que Mourão não? Então só cego para não enxergar que houve uma traição contra o presidente Bolsonaro. Respondendo de maneira mais direta a sua pergunta, o que nós devemos fazer é acordar o povo. Isso, como lutar contra esse sistema? Acordar o povo, ser corajoso. Temos que ter sem coragem, pastor David. Nós podemos entregar o cargo. Hoje nós não precisamos de mais apenas pastores. Tem que ter pastor de coragem, que vai chegar lá e falar assim, nós não vamos fazer casamento LGBT aqui. Tem que ter pastor de coragem, falar assim, nós não vamos ensinar ideologia de gênero na nossa igreja. Tem que ter pastor de coragem para quando chegar uma matéria do irmão da igreja reclamando que tinha um livro, o pastor ir lá como uma autoridade espiritual. O político ir lá como autoridade política. Eu sempre digo que para você mostrar que tem um prédio torto, você tem que construir um prédio reto. Então não adianta nós só apontarmos o dedo e falar assim, oh, eles estão errados, mas nós não temos pastores na política, cristãos na política, pastores posicionados, cristãos posicionados. Então o que fazer? Despertar o povo. Mostrar para o povo que apesar de termos pessoas presas, apesar de estarmos vivendo uma ditadura, nós não podemos nos acovardar. Okay. O professor Olavo já dizia, e dizia, parafraseando o que o professor Olavo dizia, né? Nós precisamos ser doidos, corajosos com a ditadura e começarmos a desmerecer a ditadura. Como é que nós vamos enfraquecer a ditadura? Desmerecendo a ditadura, chamando Alexandre de Moraes de cabeça de ovo, chamando os generais de melancia. Isso é estratégia de guerra. É você desqualificar o seu inimigo. Enquanto o seu inimigo acha que tem muito poder sobre você, você é um melancia. Enquanto Alexandre de Moraes acha que ele é o dono do Brasil, você é só um cabeça de ovo. E ele, claro, ele fica revoltado com isso, mas essa é a verdade. Você desmerece o seu oponente, ainda que ele seja mais poderoso que você. Mas você mostra que apesar do poder que ele tem, você não tem medo nenhum de insultá-lo. Por quê? Porque você está do lado certo. Que tem que estar, né? Que é do lado do povo, do lado da democracia. Eu faço coro a tudo isso que você está falando, que ficou muito clara essa disparidade, a forma como que a STF, principalmente, durante as eleições, trabalhou. Né? Você mencionou de forma muito assertiva a forma com que eles trataram, a forma como que o Bolsonaro lidava ali, e para mim o que ficou muito emblemático, por ser jurista, foi a censura prévia aquele documentário do Brasil Paralelo Também. Sobre a facada, né? E aí, na sessão de julgamento, uma fala da Carmen Lúcia, ela se posiciona. Eu sou contrária à censura, principalmente a censura prévia, sim, mas para esse caso agora a gente precisa de abrir uma exceção para proibir. Isso aí ficou muito clara a forma como que eles se posicionaram. O Congresso acovardado, e principalmente o Senado, você acaba gerando voz,
e dentro da ditadura a estratégia primais é tirar a energia do povo. Hoje saiu algumas pesquisas recentes que hoje as pessoas elas estão com medo de se posicionar na internet. Sim. As pessoas hoje em dia têm medo de Verdade, falar o que verdade, pensam verdade. na rede social, no Twitter, de conversa, porque fica vendo a forma como que, principalmente, o STF tem lidado. E se o Alexandre de Moraes ele se refere àquilo que a direita fez como uma tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, a decisão do Gilmar Mendes também pode ser tida como uma tentativa de abolição Sim. ao Estado Democrático de Direito. Agora, eu queria entender a sua visão, né? Quem dera a gente tivesse um Dinho lá no Senado, lá em Brasília, com essa coragem, né? Sim. Eu fico aqui na torcida para que isso aconteça em breve. Mas qual é a sua leitura quando a gente pega a reação agora do Congresso e também do Senado? Se o presidente do Senado só está falando ali para tentar agradar um ao outro, com esse comportamento do Gilmar, você acha que vem agora um contra-ataque do Senado? Com essa postura do STF de tentar minar a força do Senado? Eu acredito que não. A política, ela não é o que nós vemos. Eu estou muito no Congresso Nacional, tenho muitos amigos ali, eu estou sempre lá. A política não é o que nós vemos. Infelizmente, o que acontece... Eu vou falar para você, eu sabia que o presidente Bolsonaro seria preso aquela semana. Eu estava em Brasília aquela semana. Não vou citar o nome, né? Sim. Mas eu perguntando com alguém, falei assim, cara, e aí? Ele falou, não, essa semana eles prendem o presidente Bolsonaro. Já existe um acordo. Qual é o acordo? Eles vão prender o Bolsonaro e pós-prisão do Bolsonaro nós vamos aprovar a anistia. Uhum. Oxalá que Alcolumbre, Hugo Mota fossem homens de palavra. Então você vai ver que a direita está sempre tentando fazer com que eles cumpram o acordo, mas eles não vão cumprir Mas acordo. a anistia, a aprovação da anistia sem Bolsonaro. Com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro? Com o Bolsonaro. Anistia sem Bolsonaro. Não é Vamos lá. A começar que o STF não tem prerrogativa para julgar um ex-presidente da República. Sim. Então nem deveriam ter julgado o presidente Bolsonaro. Sim. Então a anistia sem o presidente Bolsonaro não é anistia. Sim. Então no que eu acredito? Eu acredito que tudo aquilo ali é um teatro. Eu estou numa Câmara Municipal, da maior cidade do Espírito Santo, mas é uma Câmara Municipal pequena, nós moramos comparado ao cenário federal, e ali tem vereadores que falam comigo, cara, não fala do Moraes, eles vão me te prender aqui dentro. E eu falo para os caras, se eu não falar de Moraes aqui, quem vai falar? Se eu não brigar pelos presos políticos aqui, quem vai brigar? Porque lembrando que nós estamos numa Câmara Municipal que o prefeito é do PDT, o PDT pediu inegibilidade do presidente Bolsonaro. Então eu sou vereador hoje dentro de uma Câmara Municipal que a liderança é a liderança que prendeu o meu líder. Olha que loucura. Então se eu me acovardar, eu estou dentro de uma cova dos leões. A estrutura de Sérgio Vidigal, Sueli de Vidigal, o Everson Meirelles, é uma estrutura do PDT. É o PDT que manda na Serra. E eu sou uma voz do presidente Bolsonaro dentro do terreno do inimigo. E os vereadores falam, não, pastor, você não pode falar do Moraes, que eles vão te prender, que prendam. Eu entrei na política para quê? Para ficar rico com dinheiro de política? Pastor Davi sabe aqui, pastor David sabe aqui. O lugar mais fácil de você ficar rico, sabe onde é? Onde nós estávamos, que é na igreja. O lugar mais fácil de você enganar pessoas tão vulneráveis, tão sensíveis, com as suas emoções abaladas, é dentro de igreja. Se o pastor não ficou rico dentro de uma igreja, meu irmão, você pode abraçar esse cara. Não estou dizendo que o pastor não deve prosperar. Sim. Não estou dizendo que o pastor não tem que passar fome. Não é sobre isso. Perfeito. Eu estou dizendo, se o cara é ladrão, o melhor lugar dele roubar é a igreja. Pô, fui pastor de uma igreja que eu mesmo fundei, né? Uhum. Então, assim, eu poderia ter feito pintado e bordado ali. Poderia, né? Não faria, mas poderia. Aí você acha que eu, com 43 anos de idade, estou na política para poder me corromper? Eu falei com os caras, não estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui porque a igreja me colocou ali. Eu tenho essa consciência. Foi a igreja que me credibilizou, foi a igreja que votou em mim. Então ali eu sou uma voz da igreja e sou uma voz do presidente Bolsonaro. Eu ganhei a eleição com a igreja votando em mim, com os conservadores votando em mim, mas usando a imagem do presidente Bolsonaro. Sim. Não nego isso. Então hoje na Câmara Municipal, eu ouço, cuidado, eles vão te prender, cuidado, cara, eles vão vir pra cima de você, mas e aí? Se vierem pra cima de mim, eu tô pronto. Eu tô pronto. Eu sou um homem morto, cara. Eu já disse, eu sou um homem morto só esperando a redenção do meu corpo. Morrer hoje, morrer daqui 10 anos, meu destino é o mesmo. É óbvio que eu não quero morrer, mas o meu destino é o mesmo.
Se morrer daqui 1 minuto, morrer daqui 10 anos, o meu lugar é o meu destino é o mesmo. Então não serei um covarde, não me acovardarei. E acredito sim que o cenário federal e a Câmara Federal e o Senado Federal não vai tomar uma atitude nenhuma se não houver uma pressão muito grande da população brasileira. Está havendo pressão apenas de político, mas é aquilo. Desculpa a expressão, um rabo sujo falando mal do outro rabo sujo. Porque não acredita que aquela novela ali é verdadeira, porque não é. A solução seria se despertar mesmo da É população. o povo, é o povo. É aquela frase, né? O que assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Silêncio dos bons. Né? Acho que Exatamente. seria essa linha, né, Dinho? Essa é a premissa, né? Esse Isso. despertar das Eu pessoas. tenho uma missão, tá, Gabriel? É Gabriel mesmo, né? Isso aí. Eu tenho uma missão, Gabriel. Se o cenário continuar do jeito que está na Serra hoje, eu não disputo mais eleição para vereador. Eu estou extremamente decepcionado. Sim, estou sendo honesto, extremamente decepcionado. Eu tenho um projeto lá, PL da maconha. Meu projeto, ele visa multar todo tipo de usuário de droga em via pública. Não votar no meu projeto. Projeto meu que teve parecer Ninguém contrário. votou? Não botaram para votar ainda. Eu Não tenho um ano botaram de mandato. nem pauta. Eu nunca tive um projeto que botaram para votar. Eu tenho um projeto na Câmara da Serra que era intervalo bíblico. Para dar os jovens cristãos e alunos cristãos o direito de levar a Bíblia para a escola para ler Bíblia no recreio. Parecer contrário da procuradoria. Eu tenho projeto lá que proíbe uso, vilipêndio da fé em marcha de trans, qualquer... Não botar no meu projeto. Os meus projetos são todos voltados para igreja, para a família. E os projetos são votados. Troca nome de rua, troca nome de tirar árvore. Eu estou extremamente decepcionado. Então, assim, não tenho intenção nenhuma de disputar a eleição em 2028, a não ser que eu vejo um cenário propício para que nós possamos eleger pelo menos 5, 6 cristãos. Cristãos! Quantos vereadores na Serra hoje podem ser chamados de cristãos? Pois é. Quantos vereadores na Serra tiveram voto de igreja? Tivemos um PL votado 4 meses atrás, o PL que divulga para a cidade, o PL visa divulgar na cidade da Serra o projeto do governo federal que permite que crianças de até 14 anos possam abortar. Isso é um incentivo ao aborto. Porque nem todas as crianças de meninas de 14 anos de idade foram estupradas. E eu sou contra o aborto até no estupro, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas aí, imagina, a menina tá grávida, sentou no colo do vagabundo lá, transou quanto queria, e tem uma placa lá, um outdoor na Serra, dizendo assim, olha, se você tem até 14 anos, a Prefeitura da Serra tem um suporte para você. Eu falei, isso é um incentivo ao aborto. Aí eu te pergunto, quantas pessoas votaram contra o projeto? Pois é. 3 vereadores votaram contra o projeto. Eu, o Agente Dias e o vereador Rodrigo Caldeira. Todos os outros votaram. Temos vereadores na Serra que são líderes de casais, diáconos, presbíteros. Aí eu te falo, vale a pena continuar acreditando que todo mundo que a igreja acredita, ele acredita na igreja? Eu vou repetir, todo mundo que a igreja acredita na igreja? Então eu só vou disputar a eleição se eu perceber que tenho a chance de ser eleito com mais 3 ou 4 cabra macho, que vai defender a fé, defender os valores. Perfeito. E nisso sim, nós temos uma secretária de educação que ela é pessoalista. Eu acho que o pessoal é pior do que o PT, cara. Nós temos uma secretária de habitação na Serra que ela faz machinho com o MST, recua fascista, recua. Então assim, nós precisamos de mudança na Serra. Então eu não vou mais uma vez disputar a eleição se não for para entrar com uns 3, 4 cabra macho. E eu tenho uma missão. Pegar um pastor Davi, por exemplo, pegar um pastor Dorietes, por exemplo, juntar 50 igrejas da Serra, vocês 10 vão apoiar esse. Tipo assim, fazer uma articulação quase que perfeita. Um movimento nesse sentido. Movimento perfeito, para nós colocarmos pastores lá dentro. Pastores de verdade, não pastores de mentira. Tivemos uma pastora na Câmara Municipal da Serra que está condenada por improbidade administrativa. Improbidade é um nome bonito para não chamar de ladrão. Isso aí. Improbidade, uma pastora da Assembleia de Deus, de uma associação de pastores da Serra chamada APS, condenado por improbidade administrativa, pastora. Temos um pastor na Serra que ele era responsável pela postura, que ele foi envolvido num dos maiores escândalos de corrupção quando foram fazer as barracas da Avenida Central, sobre superfaturamento das tendas. As tendas custavam R$ 1.600, pagaram R$ 5.000. Pô, que vergonha!
Que vergonha. Então nós precisamos de cristãos ali dentro de verdade, que não temem. Eu não sou perfeito, mas eu posso perguntar a qualquer momento, inclusive nesse podcast, onde estão os meus amantes? Me apresente uma corrupção minha. Alguém que eu fiz rachadinha. Me apresenta alguém que pagou alguma coisa para eu votar em alguma coisa. Eu não tenho telhado de vidro, mas uma coisa eu sou cristão. Isso aí. Eu sou honesto com a minha fé. Então, o meu maior projeto, se eu vou disputar a eleição ano que vem, eu sou pré-candidato a deputado estadual, vou disputar a eleição ano que vem. Ó, em primeira mão aqui, hein? Você já falou isso Não, em nenhum momento. Eu sou pré-candidato a deputado estadual, vou disputar a eleição ano que vem, porque meu suplente é o Sargento Maurício. Se eu sair da Câmara Municipal da SES, vão ter mais trabalho que estão tendo comigo. Precisamos ocupar espaço, Sim. ok? Mas se eu não ganhar a eleição para deputado estadual, eu só disputo a eleição para vereador novamente. Se eu olhar e ver assim, nós vamos entrar em uns 4 pastores cabra-macho aqui, ou não precisa ser pastor, cristão de verdade, leal aos princípios. Confirmando a sua candidatura para deputado, eu vou fazer sua campanha. Tô aqui em Vitória. Tá registrado aí. Eu tenho uns 3 mil clientes aqui em Vitória, eu vou sair pedindo para todo mundo. Mas eu quero fazer um corte da sua fala, que eu vou postar no meu Instagram, onde eu tiver. De novo, desculpa, você ia fazer uma pergunta. Vai lá, meu irmão, mas eu quero provocar um tá corte bom demais. aqui. É a defesa. Porque na igreja ele fica com esse mimimizinho. Crente não pode se envolver com política. Não pode se candidatar, e etc, etc, etc. A igreja não tem que se envolver com... A gente sempre escuta isso. A sua posição, você já deixou claro. Tô revisitando esse tema, que eu quero fazer um corte, eu quero provocar para postar. Vou te dar o corte perfeito. A defesa de que pastor, de que crente, de pessoas honestas, elas não podem virar as costas para a política, mas devem se envolver como você fez, abrindo mão da sua privacidade, né? Você abriu mão da sua segurança, você abriu mão do seu bem-estar para se doar mesmo, é um ato de serviço à sociedade. Eu queria ouvir assim, a sua visão, né, sobre isso aí. Tá, vamos lá. Eu nem vou usar a Bíblia para isso. Eu sempre digo na Câmara da Serra que tem muitos vereadores que ficam citando versículo isolado, para dar desculpa, né? As pessoas usam um versículo para poder contextualizar a sua vida pessoal. O versículo sem contexto, ele é só um pretexto. Não vou usar a Bíblia, eu vou dar exemplo real. Vou dar um exemplo real aqui, vamos lá. Quando as pessoas falam que a igreja nunca se envolveu com política, é mentira. A igreja sempre se envolveu com política, sempre. Sempre. Vou dar um exemplo aqui e peço perdão ao pastor David, e que eu sou pastor também, mas eu sei que o pastor David é um cara muito amadurecido nessa área política. O problema é que a igreja sempre se envolveu com política da maneira errada. A igreja sempre se deixou ser usada politicamente. Um exemplo claro, o político sempre viu a igreja como uma prostituta. O cara, quando ele quer uma prostituta para quê? Para ter prazer sexual com ela. Ele não quer casar com ela. Ele não quer compromisso com ela. Ele quer o quê? Ter prazer. Mas para ter prazer, ele tem que fazer o quê? Pagar. Ele não tem prazer com a prostituta se não for pagando. E depois de transar com essa prostituta, ele não tem compromisso nenhum com ela. Por quê? Ele já pagou pelo serviço. A prostituta não sabe o seu endereço, não sabe como ele vive e não pede satisfação da sua vida. Porque ela pagou, ela foi paga pelo serviço prestado. Infelizmente, a igreja foi muito usada para isso. Levaram políticos dentro da igreja, aí o político deu o ar-condicionado, deu o telhado, deu os bancos e a igreja deu o voto. Ou seja, eu paguei pelo seu serviço, você me deu o que eu queria, eu dei para você o que você precisava. Não me procura mais. Então a igreja, ela sempre se envolveu com política da maneira errada. O que nós temos que fazer agora? Nos envolver com política da maneira certa. Não deixar com que a igreja seja vendida politicamente. Não deixar que a igreja seja um curral eleitoral. A igreja precisa aprender sobre política, a igreja precisa ser orientada politicamente, mas a igreja não pode ser um negócio. Perfeito. O senhor sabe disso, pastor Davi? Perfeito. Quantas pessoas, Davi, não vou citar aqui, porque na sua e na minha igreja, quantas pessoas, ano que vem, começam a peregrinação nas igrejas? Sim. Ano que vem, do nada, aparece um político na igreja e senta lá no banquinho de trás, só para o pastor levar ele lá na frente. Eu queria orar pelo fulano que está aqui nos visitando. É assim. Isso aí. E sabe quando eles vão aprender que a igreja não é o lugar para eles ganhar voto do jeito que eles querem? Quando nós pararmos de fingir que estamos orando só para abençoar, na verdade nós queremos apresentar para a igreja um político que a gente não tem coragem de falar que é o nosso político de estimação. É isso aí. Eles não podem ir para a igreja? Não, eles estão convidados. A igreja é um lugar onde Deus salva, Deus liberta, Deus cura, mas a igreja é um lugar de cultuar a Deus. Perfeito. Nós podemos honrar o político lá? Podemos honrar,
Mas nós sabemos que não é assim que acontece. Então, como eu acredito que nós podemos mudar isso? Politizando a igreja, no sentido de ensino. Irmãos, vote certo, vote nisso, vote naquilo. Eu tive pelo menos uns 15 pastores me apoiando diretamente. Nunca visitei nenhuma igreja, nem na pré-campanha, nem na campanha, para ninguém fazer nenhuma oração por mim. Sabe como eu ganhei eleição? Ajuda dos pastores? Os pastores falando com a igreja. Nos bastidores, olha, o meu candidato é o pastor Dinho. Sem usar o púlpito para isso. Porque o pastor é a maior influência. Quando o pastor leva um candidato na frente da igreja, o pastor cria um inimigo que é a própria igreja. Exatamente. Ele cria um inimigo que é a própria igreja. Agora, quando o pastor vai na rede social dele e posta, esse é o meu candidato, sem usar a igreja, o pessoal aumenta o nível de respeito pelo pastor e o pastor consegue influenciar muito mais gente do que levar o cara na igreja. Isso aí. Então, a igreja sempre foi usada politicamente como prostituta de políticos. Os políticos sempre foram os grandes cafetões da fé. Aliás, os pastores sempre foram grandes cafetões da fé. Alguns, desculpa, inocentes, claro, inocentes, porque foi uma cultura que foi criada. Sim. Eu não culpo aqui inocentes, muitos não. Muitos usam associações, influências pastorais para ficar vendendo a igreja. Muitos viram que é lucrativo. É isso aí. Lucrativo. Tipo assim, eu tenho 10 pastores comigo, eu tenho 20 pastores comigo. Pelo amor de Deus, nós precisamos acordar. Votar certo é votar em quem? Não, votar certo não é sobre votar em quem. É sobre votar no que esse cara defende. Perfeito. Perfeito. Pode ser um cara banguelo, sem dente, preto, branco ou amarelo. O que esse cara defende? Perfeito. Então, precisamos não apenas votar em quem visita a igreja. Precisamos levantar de dentro das nossas igrejas jovens que gostam de política, pastores que gostam de política, para que nós tenhamos a verdadeira representatividade, que a igreja não seja essa prostituta, mas que a igreja seja uma verdadeira fiscalizadora daqueles que um dia tiveram a confiança da igreja. Fantástico, hein? Vou pedir a Belene, já aqui, ao vivo, a Belene é quem faz os nossos cortes, para separar todo esse corte e colocar exclusivo no YouTube. É isso aí. Essa parte. Dinho, eu vou até aproveitar, cara, eu vou, com base no que você está falando, eu fui candidato em 2020, Gabriel acompanhou um pouquinho da minha trajetória, e alguns me perguntam, pastor, por que você desistiu, não quer mais mexer com política? E, de fato, eu optei em renunciar a qualquer possibilidade política na minha vida em prol do ministério. Ponto. Mas eu vou explicar isso. Quando eu candidatei em 2020, eu já era pastor presidente de uma igreja, e durante todo o período eleitoral, e era época de pandemia, eu em nenhum culto, eu usei o púlpito para falar de mim como candidato. Nenhum culto, zero culto, não usei. Tive 425 votos, não gastei a conta que eu abri lá no Banestes para poder receber verba. Não entrou um centavo, do jeito que eu abri, eu encerrei a conta. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Amigos me ajudaram, ok. Tive 425 votos e depois eu tive uma conversa com uma pessoa da política e essa pessoa me falou assim, pastor, para ganhar uma política, uma eleição sem dinheiro é impossível. É impossível. Perguntei por quê. Porque a maioria dos candidatos eleitos, eles pagam boca de urna, eles pagam isso, pagam aquilo, compra pastores, você não comprou ninguém. Eu me decepcionei muito e decidi viver em prol do ministério. Ok, isso é um ponto. Mas o fato de eu ser um pastor hoje que representa o ministério, a plenitude, a igreja do Senhor Jesus, a palavra, não me faz ser um cara que vende a igreja como uma prostituta para a política. E uma das coisas que muitos, até na própria Serra, não compreendem, pastor, por que você não abre a igreja para um candidato, para um político ir lá pedir voto? Fala que eu não abri nem para mim. Quando eu fui candidato à igreja, não é palanque político para ninguém pedir voto, porque de fato na época de eleição aparece um monte de parasita, de paraquedas ali, cara. Sim. E hoje eu posso bater no peito e dizer, como pastor, com base nisso que o Dinho falou, nós investimos agora, não tem 6 meses, quase 200 mil em ar-condicionado na igreja, com contribuição dos irmãos, não tem um centavo de um político lá, cara. Nós fazemos festas, várias festas todos os anos. A gente nunca pediu um político aqui, ajuda pelo menos para fechar a rua aqui pra gente. Por quê? Porque eles não sabem separar o papel, e eu tô aqui diante de um vereador que tá fazendo o trabalho dele, e quando eu falo os políticos, gente, eu tô falando os que querem prostituir a igreja, Entendo, pastor. tá? Você tá me entendendo? Eu não peço porque se eu pedir um favor, cara, um favor que não é favor, que é direito, em benefício da igreja, eles vão entender que eu estou vendendo a igreja. E o papel do pastor não é esse. E quando eu me posiciono nos cultos e falo, olha, o homossexual, se entrar aqui, ele vai ser bem recebido. Mas ele vai ter que entender pela palavra que se ele não mudar de vida, ele vai para o inferno.
Aí as pessoas se assustam com o discurso e falam, mas é um discurso duro. Não, é o discurso bíblico. Então, eu também acredito muito que o pastor, se ele não quiser, cara, se envolver com política, mas pelo menos se posicionar na Bíblia, ele já está defendendo a verdade. Verdade, pastor. Ele já está defendendo a verdade a qualquer custo. Eu falo o seguinte, podem me perseguir pelo que quiser diante de um posicionamento bíblico. Se um dia eu tiver que ser preso por me recusar a casar um casal do mesmo sexo, podem me prender, meu irmão, não tem problema. Pode me mandar para cadeia. Se chegar lá e falar assim, ó, é lei agora, você é obrigado a casar 2 machos. Cara, eu não vou casar. Eu deixo de pastorear, pode me prender, eu não tenho problema quanto a isso. E eu acho que o problema da igreja hoje, e muitas pessoas, eu vou até ser um pouquinho extensivo aqui na minha fala, porque eu conheço até pastores que me procuram e falam assim, mas o pastor Dinho bate muito nos pastores. E essa oportunidade da gente ouvir o Dinho aqui, cara, ela é importante porque o Dinho não bate em pastores, o Dinho bate em corruptos. Em corruptos dentro da política, em corruptos dentro da igreja, em corruptos dentro da família. E eu acho que esse deve ser o tratamento. O cara que chega para mim e fala assim, pastor, eu errei, eu traí minha esposa. Cara, você tá arrependido? Vamos salvar teu casamento. Agora, o sem vergonha que tá ali, escondendo atrás de uma Bíblia, escondendo atrás da igreja, que quer viver uma vida de bandido lá fora, quer viver uma vida de adulto lá fora, de adúltero, achar que a gente vai passar pano por causa do pecado? Jamais. A gente não vai passar pano nisso. Então eu acho que se a igreja entender, os pastores entender o papel deles como igreja, como pastores, defendendo a palavra a qualquer custo, aquela frase, eu esqueci quem foi que escreveu, mas diz o seguinte, a paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Se entenderem que o nosso papel é defender o que está ali na palavra, meu irmão, eu acho que o problema do Brasil, da corrupção, já fica mais ou menos resolvido. E eu faço uma pergunta agora, trazendo para a Serra, para o nosso município. Dinho, você é praticamente carreira solo como vereador na Serra. Sim. Meu pai já foi vereador em uma cidade de Belo Horizonte, de Minas Gerais, em Ribeirão das Neves. E eu acompanhei pouco, isso foi em 96, cara, tem muitos anos. Mas a conta que a gente entendia na época é o seguinte, ó. Uma parte tem que estar com o prefeito para ele conseguir a aprovação daquilo que ele precisa. E a outra parte, que é a oposição, vai navegando ali, vai travando. E hoje eu vejo que você e o Agente Dias ali praticamente são carreiras solo na questão de oposição. Né? Você hoje é oposição na Serra, e eu acho que a oposição ela é necessária em qualquer aspecto para que o gestor ali, o executivo, não trabalhe solto, não trabalhe sozinho fazendo o que quer. Como que tem sido para você hoje a posição de oposição dentro do município da Serra? Vamos lá, pastor. Eu não sou oposição à pessoa do Everson Meirelles. Eu sou um pastor, eu não sou um maluco da política. Eu sou um pastor. Quando acabar meu mandato, eu vou voltar a ser quem eu era. Eu sou um pastor. O chamado é irrevogável. Ok. Não há revogação de chamado. O mandato acaba. Então eu não faço ofensa pessoal ao prefeito. E tem muitas coisas que eu poderia falar. Eu sou oposição. Tudo que é de ruim chega para mim. Sim. Denúncias e vida pessoal. Eu não sou esse tipo de gente. Eu faço oposição política ao prefeito da Serra. Se o prefeito botou lá 30 projetos para votar, eu votei a favorável em 20, 25. Eu só voto contrário a projetos que ferem a minha fé, ferem os meus valores e ferem os meus princípios. Votei no projeto do prefeito ontem para poder transformar a antiga 101 numa municipal. Por que isso fere meus princípios, os meus valores? Nada. Eu voto contra empréstimos milionários, que, por exemplo, o prefeito já entrou, ele entrou elogiando o Sérgio Vidigal, o Sérgio Vidigal deixou a prefeitura super tranquila, ele entrou pedindo um empréstimo de 400 milhões. O prefeito vai trocar agora o espaço onde era o pró-cidadão, que pagava 200 mil reais, vai pagar 400 mil no novo local. Qual que é a diferença? 200 mil. 23 milhões em 5 anos. E pasmem, adivinha quem é o dono do imóvel? O dono da PERC, a empresa que levou mais de 200 milhões de contratos. Aí eu sou oposição. Fere os meus princípios, fere os meus valores. Então, pastor, eu sou oposição, mas eu sou oposição não à pessoa do cara. Sim. O cara pode ser quem ele quiser. O cara pode fazer o que ele quiser. Eu não entrei ali para fiscalizar se o prefeito é homem, se ele é mulher, se a mulher dele é branca, se ela é preta, se o filho... Não foi isso. Eu entrei ali para saber quais são as ações dos executivos. E eu falo com os vereadores que estão ali. Inclusive o senador Magno Malta, ele fala muito sobre isso. Existem 3 tipos de vereador. O virilhador,
é o que fica na virilha do prefeito, mamando no prefeito, não é de maneira pejorativa, tá? Os cargos. Tem o virilhador, ele tá na virilha do prefeito, ele não sai dali. Tem o variador, que ele só tá com o prefeito, se o prefeito der o cargo, ele bate no prefeito amanhã, o prefeito dá, ele fica variando. E tem um vereador, eu fui eleito vereador. Eu não fui eleito para ser amigo do prefeito, não fui eleito para ser parceiro do prefeito, nem inimigo do prefeito. Eu fui eleito para fiscalizar o prefeito. Então eu estou fazendo... É o papel do vereador, né? Eu estou fazendo o meu papel. O primeiro papel dele é esse, a minha função. Ó, nosso primeiro ato de mandato. Recebemos uma denúncia que tinha 38 milhões de placa solar em um pátio de uma unidade de saúde em São Diogo, que estavam desviando placas solares. Nós fomos lá fiscalizar. 2 dias depois pegou fogo em 38 milhões de placa solar. Aí tentaram dizer que foi eu e o agente Dias que causamos um incêndio para poder... Então, assim, é cruel. A política é cruel. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou como os meus inimigos, os meus adversários. Então, como é ser oposição? Eu estou cumprindo meu papel. A pergunta é, como é ser puxa-saco do prefeito se você não foi eleito para ser puxa-saco? Como é ser advogado do prefeito se você foi eleito para ser fiscal do prefeito? Então, eu e o agente Dias, nós estamos cumprindo o papel que nos foi dado. Então, a política é tão esquisita que parece que nós estamos fazendo errado. Sim. Na verdade, nós estamos fazendo o que nós fomos votados para ser. E os outros vereadores estão fazendo aquilo que não foram votados para ser. Perfeito. Entendeu? Então, como eu me sinto? Cumprindo meu papel de fiscal do prefeito. O Dinho falou uma coisa que é muito importante, porque quem está de fora acha que o Dinho é contra a pessoa do prefeito. Sim. Eu já tive com o prefeito 3 vezes, tá? Eu já falei isso lá no plenário da Câmara 3 vezes. Já tomei café com o prefeito 3 vezes. Sentei, e é um cara super educado, o Everson Meirelles, super educado, cara. Gentil. E tudo bem, eu não sou inimigo do cara. Eu não fui, e também não sou amigo, eu não fui eleito para ser parceiro do prefeito. O prefeito não votou em mim. Os 5.616 votos que eu recebi foram de pessoas que acreditaram que eu ia defender os interesses dela na Câmara Municipal. Eu sou um pitbull que você botou na sua porta, pô. Você comprou um pitbull pra botar na sua porta e no dia seguinte o pitbull tá lambendo o vizinho. Não, esquece. Não. Eu vou dar um exemplo básico aqui, pastor. Nunca botaram para votar nenhum projeto meu na Câmara da Serra. Nunca. Porque são projetos que eu vou botar os vereadores em situações complicadas. Aí eu quero ver qual vereador que é a favor das drogas, qual vereador que é a favor da igreja. Os meus projetos, eles complicam a vida dos vereadores. Isso aí. Mas eu sou um zagueiro no time. Eu não sou um centroavante, eu não faço nenhum gol. Eu não fiz nenhum gol. Mas eu falo pra você que tem uns 5 vereadores com a canela inchada, que eu já dei muita canelada neles. Eu sou um bom zagueiro. Não tem nenhum projeto naquela Câmara Municipal que é votado sem que eu e o meu gabinete leamos. Vou dar um exemplo aqui. Tinha um projeto, não vou falar de quem, de um vereador que ele estava instituindo, dando utilidade pública para uma associação que fazia parada LGBT. Vereador eleito com voto da igreja. Meia hora antes da sessão, eu fui no vereador e falei assim, olha só, se você botar esse projeto para votar, você sabe que você vai ser exposto para a serra toda. Qual é o medo deles? Que eu tenho 230 e poucos mil seguidores nas redes sociais. As minhas redes sociais dão 25 milhões de visualizações mensal. Eu falei, se você botar para votar, eu vou expor. E aí, o que eles fizeram? Tiraram da pauta. E aí, por mais de uma vez, eu já ouvi, os caras não botaram esse projeto porque você tá aí, pastor. Pra você ter uma ideia, eu fui pra Brasília semana retrasada e botaram um projeto polêmico pra votar. Olha, que coisa, não? Você não tava aqui. Não tava. Aproveitou sua ausência. Não tava. Então, como que eu vejo tudo isso, pastorzão? Eu vejo que eu estou cumprindo uma missão, cumprindo meu papel. Não faço nada daquilo que me foi proposto. Não sou inimigo do prefeito. Muito pelo contrário. Tenho um problema nenhum de cumprimentar o prefeito, tomar um café com o prefeito agora. Que as coisas sejam separadas. Okay. Ele foi eleito para uma coisa, eu fui eleito para outra. Eu sou fiscal dele. Imagina, é por isso que o Lula faz o que faz. Botou o Zanin no STF, botou o Dino no STF. Então a Câmara da Serra não pode ser o Zanin do Lula, não pode ser o Dino do Lula. Eu sou o fiscal do prefeito. Se eu for amigo do cara, como é que eu vou fiscalizar o cara? Na verdade, você é pago pela população para fiscalizar. É isso aí. Então as pessoas falam, por que vocês são oposição? Porque nós fomos eleitos, todos os vereadores deveriam ser oposição. Todos. Por quê? Porque a oposição é o papel do vereador. Nós temos que olhar o que o prefeito está fazendo com o dinheiro, o que o prefeito está gastando, quem ele está contratando. O prefeito tem no gabinete dele uma petista, a Elcimara Loureiro, uma petista, que defende o aborto, defende as drogas, o PT defende tudo isso. Isso aí. Nomeada, condenada por improbidade administrativa, nomeada no gabinete dele. E aí eu não sou oposição ao prefeito?
Não tem como. Eu tenho Dinho. que ficar em silêncio? Não tem como. Não faz sentido. Posso fazer só mais uma pergunta Pode. aqui? Na verdade, duas perguntas em uma, né? Você se vê como carreira solo, você é o Agente Dias, ou tem mais vereadores que também fazem essa oposição de maneira honesta? Essa é uma pergunta. E de tudo, hoje estamos completando 1 ano de mandato, correto? Sim. Vamos completar 1 ano de Vamos mandato. completar. Tanto seu quanto do prefeito. E você falou aí que aprovou projetos do prefeito, e tem gente que acha que o Dinho não aprova nada do prefeito, né? E ele falou que aprovou vários. Ontem votei um projeto. Vários. Então, primeira pergunta. Se você se considera carreira solo, mas o Agente Dias, ou se tem alguns que trabalham da mesma maneira que vocês, ou pelo menos parecido. E nesse 1 ano de gestão, se tem alguma avaliação boa também, ao seu ponto de vista, do que o prefeito está fazendo pela Serra? Tá, eu vou falar. Bom, primeiro, eu acredito em valores, pastor. Eu acredito em princípios. Então eu acredito que qualquer vereador, na altura do campeonato, que fizer oposição ao prefeito, será oposição política, não será oposição de valores. Porque quando o cara tem valor, ele não precisa de tempo para poder provar o seu valor. Minha primeira ação de mandato foi votar contra o empréstimo do prefeito. Uhum. Então, quem se colocar contra o prefeito daqui para frente é oposição política, nada mais. Não é oposição de valor. Porque o cara que tem valor, ele deveria estar defendendo seus valores lá atrás, quando os projetos entraram para ser aprovados. Votaram um projeto na Serra hoje, não sei se você sabe, eu votei contra, obviamente, que todos os terrenos e imóveis, eu vou só simplificar aqui, todos os imóveis na Serra hoje, todos, terreno, imóveis físicos, construções, todos que tiverem parados mais de 5 anos, a Prefeitura da Serra terá autorização para poder fazer doação desse terreno para entidades, ou seja, MST. Todo terreno vazio hoje na Serra será notificado e o cara tem até 2 anos para começar a construir. Se ele não construir, Não construir, a prefeitura vai notificar esse cara e tentar tomar esse terreno desse cara para dar para. Eles dizem que é para poder cumprir função social. Projeto do PT na Serra. Quem votou contra? Eu e o Agente Dias. só vocês dois. Como é que eu voto favorável a um projeto como esse? E nesse mesmo projeto, pastor, ele obriga qualquer venda de imóvel e terreno na Serra ser de prioridade de compra do prefeito. Vou te dar um exemplo. Você tem um terreno de 5 mil metros. Você fala bem assim, não, eu quero fatiar 3 partes para meus irmãos. Eu quero ser vizinho dos meus irmãos. Que prazer, né, ter os irmãos morando, se você se relaciona bem. Aí quando você notificar a prefeitura que você está transferindo, o prefeito fala, eu tenho interesse. A prioridade de compra é da Prefeitura da Serra. Faz sentido isso? Propriedade privada, né? Faz sentido um projeto como esse? E eu pergunto, onde está a oposição, onde está a fiscalização? E todos votaram a favor. Todos votaram a favor. Pode olhar as notas taquigráficas, pode olhar as sessões. Alguém pediu vista, nada? Ninguém. Porque todos os projetos que o prefeito quer aprovar, ele aprova, ele tem maioria. Nós somos 23 vereadores, só 2 são oposição. 21, então, na verdade, 21 hoje. vereadores são da base do prefeito. Cara, eu acho que isso é até inédito na Serra, sabia? Pelo menos eu não me recordo. Não, sim, 21 vereadores são da base do prefeito. Então, qualquer vereador que, a partir desse momento, votar ou ser contra o prefeito é meramente passe político. Uhum. Porque o prefeito não me deu isso. A partir do ano que vem, você vai ver mais oposição. Por quê? Porque é ano eleitoral. Sim. E ano eleitoral, o prefeito tem um candidato dele, os vereadores têm os outros candidatos que ajudaram ele a chegar até ali. Uhum. Então, todos que, a partir de agora, se tornarem oposição ao prefeito, eles são oposição política e existe algum interesse por trás. E não existe valores. Eu digo por quê? Porque quem tem valor já teria se posicionado lá atrás contra o projeto do MST, contra a nomeação da secretária de Educação. Sim. Sou o único vereador que denuncia os livros que são distribuídos na Serra. Eu sou o único vereador que bate de frente com professores que tinham professores mostrando pênis de borracha na sala de aula. Um enfermeiro que foi dar palestra na sala de aula na escola Paulo Freire, diga-se de passagem, tem outra denúncia para fazer lá. Esse professor, esse vagabundo, inclusive, me processou. E claro que ele perdeu. Uhum. Que ele foi dar uma palestra para as crianças e ele falou assim que as meninas de 12 anos de idade não poderiam deixar o leitinho cair no chão. Aí pergunto, qual vereador que denuncia isso? Absurdo, né? Eu sou o único vereador na Serra que bate nessas pautas moral. Agora, se qualquer outro vereador vier falar isso depois, é mero movimento político. Fizeram um movimento contra mim, recentemente. Se juntou 5 terreiros de Umbanda dentro da Câmara Municipal da Serra.
Porque um vereador deu glória a Deus lá, e eles falavam que na Câmara Municipal não podia dar glória a Deus. Eu fui defender o vereador que se borrou de medo, nem se meteu mais na briga, juntou 5 grupos de umbanda lá, jogando pipoca no chão no meio da sessão. Sabe como eu comecei a sessão? Se eu amo a mensagem da cruz. Quem me defendeu? Ninguém. Ninguém me defendeu. Ninguém levantou a voz para me defender com 5 terreiros de umbanda. E eu fiz uma pergunta para todo mundo. Eu olhei para os representantes do terreiro de umbanda que estavam lá e eu falei, tá vendo os vereadores que estão aqui? Eles têm vergonha de vocês. Sabe por que eles não me defendem aqui? Porque eles têm vergonha. Eles não têm lado. Me mostra um vereador da Serra que tem uma foto no terreiro de umbanda. Mas eu mostro que todos eles têm uma foto dentro da igreja. Por quê? Porque politicamente é interessante eles serem amigos da igreja, mas no final das contas eles são inimigos da igreja quando tem que defender a fé e não defendem. Isso aí. Pesado, hein? Falando do prefeito. A gestão, né? Mano. Pastor, o que o prefeito fez de bom? Na minha opinião, nada. Porque não pode. E nem o culpo. Eu não sou doido o suficiente para falar que o Everson não fez porque ele não quis. Eu acredito que esse prefeito ele tenha capacidade suficiente para fazer uma boa gestão na Serra, mas por que não faz? Porque não é ele que manda. Sim. Quem manda na Serra é Sueli Vidigal. É Sérgio Vidigal. O Everson Meirelles, ele é apenas um menino que foi trazido de Vitória para poder ganhar uma eleição com a máquina pública de Sérgio Vidigal. Sim. Então tudo que o Everson faz, ele tem que pedir a benção das pessoas. Você acha que o Everson, a pressão toda que eu coloco no Everson Meirelles contra a secretária de Educação, será que ele não teria nomeado essa secretária e botado algum outro secretário? Por que não faz? Porque ele não manda. Qual foi a coisa boa que o Everson Meirelles fez? Eu pergunto para os moradores da cidade, o que ele fez? Responde vocês. Nada. Me fala alguma coisa. Ah, mas ele fez praça. É sério? Não vou ficar aqui falando de praça? Me fala uma ação boa, me fala um cristão que ele botou na secretaria lá que resolveu o problema. Me fala uma defesa da fé que ele fez. Me fala uma vez que ele se posicionou e falou assim, não, isso aqui não pode, ideologia de gênero nas escolas. Eu vou demitir essa secretária. Não fez. E nem vai fazer enquanto tiver sob a tutela de Sérgio Vidigal. O Everson Meirelles só será o prefeito da Serra de verdade quando ele fizer o que o Aldifas fez. Rachar com o Sérgio Vidigal. Sair debaixo das asas do Sérgio Vidigal. Aí sim. Sabe o que o Everson Meirelles faz hoje? Assina aquilo que Sueli Vidigal manda. Essa é a minha opinião, pastor. Sim. E nem digo que é falta de capacidade, nem falta de interesse dele. Ele não pode. Ele não pode fazer. Sim. Ele está com as mãos amarradas porque ele não manda na Serra. Ele não foi eleito por méritos Tem próprios. razão do grupo político. Né? Ele não foi eleito por méritos próprios. E acredito, e não sou demagogo, falei isso na Câmara Municipal da Serra e falo, acredito que se um dia ele romper com essa gestão, ele tem total capacidade, ele é novo, estudado, total capacidade de fazer uma bela gestão na Serra. Inclusive começando a exonerar as pessoas que são contra a nossa fé. Porque olha só, vou te provar que ele não manda. O Everson Meirelles, ele é amigo de muitos pastores. Uhum. E eu te falo, pastores sérios. Sim. Pastores sérios. Tem muito pastor vagabundo que anda com ele. Muito. Mas tem uma meia dúzia de pastores sérios que eu falo, bicho, que doideira, que esses pastores são sérios. E por que esse cara não faz nada? Se tem pastores sérios que pelo menos dão uma palavra para ele. É porque ele tá assim, ó, com as mãos amarradas. Então, enquanto ele tiver sob a tutela de Sérgio Vidigal e de Sueli Vidigal, esquece. A Serra vai continuar sendo a Serra que é. Porque o nome que aparece é o Everson Meirelles, mas quem manda na Serra é Sueli Vidigal. Perfeito. Ô, Jim, dê uma passada aqui na sua rede social, parabenizar. Poxa, fantástico, tá? Seu trabalho, sua mídia, sua equipe. E aí, eu gosto muito da Serra. Uhum. Morei em Vitória até os 13 anos, aqui no bairro Burijica. 12 mais 1. É isso aí. Por 12 mais 1. Depois eu fui para Jacaraípe, aí adolescência, barrote, praia. Fiquei lá até o ano de 2019. Voltei para Vitória, fiz carreira profissional aqui em Vitória. Então, te tirar um pouco do cenário de Serra. Sim. Também para mim, eu falo assim, não tipo de demagogia, acho que é uma voz que não pode, nada pejorativo, só com o município da Serra, mas é uma voz que não pode ficar restrita apenas ao município da Serra. Então, tentar trazer o papo aqui, nesses minutos finais, para esse macro estadual. Ver a sua leitura, a sua posição dentro desse aspecto mais estadual. Tanto do executivo quanto do legislativo, né? A forma como que o executivo lida com essa questão de ideologia, seja a ideologia religiosa,
de tentar lançar assim de forma obscura, né, questões e princípios que são distintos, a gente respeita a diversidade, mas a gente tem a nossa premissa, a gente tem a nossa ideologia. Como que tem se comportado o legislativo? Qual é a sua visão? O que que a gente precisa de mudança no Estado do Espírito Santo? Né? Para que lado que a direita tem que se posicionar aqui no Estado? E entender mesmo a sua visão, a Sim. sua ideologia, as suas premissas, tirando um pouco da serra. E eu repito, né, para encerrar a minha pergunta, né, é uma voz que não pode ficar só calada ali. E a gente tem um público diverso, eu, parte religiosa, parte empresarial, Parte jurídica. né? São 16 anos como advogado. A gente vai derramar esse conteúdo nas nossas mídias, rede social. O David, né, pastor em Jacaraípe, mas também hoje pastoreando a igreja em Cariacica. Cariacica. Já está com público Um lá grande em homem de Deus, tem o meu Cariacica. respeito. Então isso vai espalhar com o público em Vila Velha. Então queria entender, né, a sua visão sobre esses aspectos, ligando tanto o executivo quanto o legislativo, mas já no sentido mais macro aqui do Estado do Espírito Santo. Vamos lá. A diferença entre o cenário estadual e o cenário municipal são os problemas. Uhum, O cenário municipal, você lida muito com o problema diário do cidadão, né? O problema, o cenário estadual, você lidar com o problema do problema. Ou seja, você não pega o problema de maneira primária, você pega de maneira secundária, perfeito. certo? Então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não precisa responder. Se você me levar na sua casa, eu não vou eu vou me colocar como exemplo para não citar outra pessoa, Uhum, mas não me entenda errado. Se você me levar dentro da sua casa para tomar um café com você, e você me flagrar olhando para sua esposa enquanto ela passa na minha frente, você vai fazer o que comigo? Você, no mínimo, não vai deixar que eu volte mais na sua casa, Sim. correto? Sim. E nem vai me respeitar como seu amigo, porque eu Sim. não fui. Agora, e um governador que, quando uma menina de 10 anos de idade foi tirada do estado para abortar em Santa Catarina, esse governador liga para parabenizar o médico que tirou essa criança? Porque nós não estamos falando de uma criança que foi tirada do ventre com dias, e o que eu sou contrário. Eu também sou. Eu sou contrário. Sim. A criança tinha 7 meses de vida. Foi um assassinato de uma criança já pronta. Você acha que eu tenho que olhar para esse cara e ter algum respeito por ele? Esse cara é apoiado por parte considerável dos pastores da nossa cidade. Esse cara entra em igrejas e usa o microfone de púlpitos de igreja. Sim. Esse cara é contra o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Esse cara entrou agora contra um projeto de lei que foi aprovado do deputado Alcântara Filho, que permite os pais autorizar ou não com que as crianças tenham aula de ideologia de gênero na escola, e foi contra. É sério que eu tenho que olhar para pastores que levam esse cara dentro da igreja e respeitar esses pastores? É sério que eu preciso olhar isso como se fosse algo natural? Não é natural. Então a nossa principal guerra no cenário estadual é mostrar mostrar para o povo do nosso estado que existe algo muito grave acontecendo. E repito, a igreja está chancelando isso. Uhum. O maior culpado disso tudo está acontecendo é a nossa omissão. E não é só a nossa omissão quanto não fazer. É também de chancelar. Sim. Porque eu posso não fazer campanha para o cara, mas quando eu oro por esse cara, tem que orar pelas autoridades. Então ora para a autoridade morrer, caramba. Se tem que orar, então ora pra essa praga. Não falo que. Pô, não é possível. Os caras no Romanos 3 não serve pra quê? Então, nós precisamos construir, e quando eu falo cenário estadual, construir uma mentalidade. E eu tenho essa missão na igreja de, cara, eu não sou inimigo da igreja. Eu tô falando, quando eu falo de associações de pastores da Serra, eu tô falando dos caras que eu posso abrir o portal transparente e mostrar por que não me processo. Porque não tem coragem de me processar. Você tá falando da corrupção que existe dentro da igreja. Os caras os caras dentro do evento que acontece na cidade, organizado pela Associação de Pastores da Serra. Eu te mostro aqui, ó. Os caras contratam teatro para fazer meia hora, 50 mil reais. Você tá de sacanagem, pô? Eu tenho que respeitar esses caras? É sério? É sério que alguém vai olhar para mim e falar que eu tenho que respeitar isso? É sério que alguém vai olhar para mim e falar que eu tenho que respeitar um pastor que chancela a nomeação da secretária de Educação, que é pessoalista? Não posso. Então, os nossos maiores desafios, saindo do cenário municipal, é mostrar para a população, principalmente para nós que somos cristãos, que, cara, que existe
a possibilidade de nós fazermos com o nosso Estado, com um Estado que de verdade seja laico. Não estou falando para você pregar o evangelho nas escolas sobre isso, é para não militar contra nós. Eu fui no palácio do governador esses dias, fiz um vídeo junto com o deputado Alcântara Filho, dentro do palácio do governador. Os caras prestando culto a Exus. Isso reverberou, só um parênteses. Não, eu tô levando processo escambau. Mas os meus filhos estudam uma escola particular aqui em Vitória, uma escola de classe média alta, e a escola organizou a visita e o seu vídeo rodou na escola e vários pais proibiram as crianças de ir, deu um bafafá na escola. Sim. A gente falou, ó, não, a gente viu lá o vídeo que rolou na rede social, os nossos filhos não têm autorização para ir. Isso aí. Essa é a importância do nosso Essa é a mandato. importância, isso aí. Sabe quantos processos eu levei de janeiro até agora? Quantos? 16 processos. 16 processos. Nenhum Médio por corrupção. de mais de um por mês, né? Nenhum por corrupção, nenhum por nada. Tudo é porque eu denunciei um professor, eu denunciei um livro, eu levei um processo da secretária de Habitação da Serra, porque eu falei que ela é infiltrada do PT na Serra. Então, assim, eles querem calar nossa voz de todas as maneiras. Então, o meu projeto macro é falar para as pessoas o seguinte: olha só, nós precisamos de pessoas corajosas na Câmara Municipal, mas nós também precisamos de pessoas corajosas na ALIS. É ocupar espaço. Então, se eu hoje não tivesse chance nenhuma de me tornar um deputado estadual, eu não disputaria. Sim. Porque é melhor eu estar ocupando esse espaço do que não ocupar espaço nenhum. Mas como eu sei que eu tenho uma chance de ocupar esse espaço e arrancar uma esquerda de lá, Sim. Maravilha, vamos ocupar espaço. Então, minha maior intenção agora é ocupar espaço. É chegar e mostrar para a cidade, olha só, nós temos um deputado estadual hoje que ele é verdadeiramente cristão, não que não tenha outros, o Alcântara também é um cara de Deus. Nós temos um deputado verdadeiramente cristão que vai lutar pelas nossas pautas, vai lutar pela nossa bandeira. Então, não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, mas olhando de maneira macro, ocupação de espaço. Perfeito. A direita hoje precisa ocupar espaço, seja na Câmara Municipal, seja na ALIS. Eu faço uma pergunta, né? Quem hoje nós podemos botar na ALIS para que represente a igreja? Porque para representar a direita, eu te boto 10 nomes aqui. Isso aí. Eu boto nomes de vereadores de Vitória, de vereadores de Guarapari, boto nome de vereadores de Vila Velha, vereadores de Cariacica, vereadores da Serra. Sim. Agora eu te pergunto, qual vereador ou qual desses nomes nós podemos botar para representar a igreja? A igreja. Isso aí. Rapaz, a próxima vez a gente vai precisar de 2 horas, cara, de tempo. E eu virei, pastor. Você acredita que o nosso tempo já acabou? Mas eu olhei ali, eu achei que faltava Eu tô meia hora triste. ainda aqui. Eu tô triste porque o papo tá muito bom. Dinho, cara, eu tinha mais um monte de coisas pra gente papear e pontuar nessa mesa. Infelizmente, o nosso tempo esgotou. Eu quero te agradecer. Sei que sua vida é muito corrida, né? E você usa muito bem do seu tempo para defender aquilo qual você propôs no teu coração em prol do município da Serra. Te agradeço por ter estado aqui com a gente. E já fica o convite para poder voltar na temporada 2026 aqui no nosso Pode Crer. Sua, meu. Estarei aqui toda Escolhe. semana se convidar. E eu quero agradecer, tá? Bacana. Eu tenho um carinho muito grande pelo pastor David, assim, não temos muita aproximação, mas tomamos um café ou outro, né, Foi pastorzão? muito bom. Tenho muita admiração pelo pastor David, agradeço pelo convite. Eu sei que o senhor é um cara que não gosta de explorar, né, politicamente as coisas, mas eu sou um vereador da igreja, então aquilo que precisar, o meu mandato ele é um mandato da igreja, em prol da igreja. Gabriel, a mesma coisa, Prazer, tá? irmão. Estou disponível, estou à disposição, aquilo que precisar. Eu sou um soldado da igreja, eu sou um soldado do evangelho, um soldado em prol da democracia, um soldado de Cristo primeiramente, depois Isso aí. de Jair Messias Bolsonaro. Próximo público te localizar, rede social, fala aí para o pessoal te seguir. É isso, minha rede social é @PRDilSouza, tá bom? Se você gosta de ver a esquerda se lascar, segue minhas redes sociais aí. Gostei muito do Dinho, cara. Eu gostei muito. Gabriel, David, muito bom. abraço, Dinho. Obrigado, irmão. Obrigado a você, cara. Sucesso Obrigado, sempre. pastorzão. Deus abençoe. Sucesso, tá? Obrigado, E obrigado. você de casa, nosso beijo, nosso tempo estourou. Até mais. Até a próxima. Com Deus, excelência.